E aí, galerinha do quarto ano, como vocês passaram de ontem para hoje? Espero que tenha dado tudo certo, que hoje seja um novo dia, que a gente consiga fazer as atividades aí. E hoje eu vou fazer uma atividade mais diferente, que vocês vão conseguir trabalhar de forma mais calma. Mas primeiro vamos corrigir lá nossos exercícios da página 72 do nosso livro, que a gente começou a fazer uma parte sobre gráficos, né? A gente já tinha trabalhado um pouco disso nas outras disciplinas, eu pedi para que vocês montassem um gráfico, né? Sobre a quantidade de negros, de pardos e de brancos no Brasil. Lembram disso? Então, a gente já começou a trabalhar isso em outra disciplina e agora a gente vai aprofundar esse tema aí, tá bom? Então, vamos corrigir. A gente tinha um gráfico na página 72 e 73 sobre a pontuação de equipes que arrecadaram alimento e a gente precisava fazer a interpretação dele, ou seja, entendendo o que ele estava falando. E aí a gente tinha assim a pergunta: qual era a equipe que obteve a maior pontuação? Então, dos números que estavam ali, qual era a equipe que conseguiu mais pontos nessa gincana? Foi a equipe verde, né? A equipe verde conseguiu 260 pontos, tá lá em cima a pontuação dele. Quantos quilogramas de alimento a equipe amarela arrecadou? Então, eu tinha que vir aqui, ó, na equipe amarela e ver a quantidade de pontos, né? Que ele tinha. Tinha 190 arrecadado e aqui quase no 200, né? Isso quer dizer que o quê, pessoal? Que eles tinham ali, ó, 190 quilogramas, tá? Que eles arrecadaram de pontuação, que era a quantidade que eles tinham. Depois a número 3. Ao todo, quantos quilogramas de alimento foram arrecadados? Então, tinha que fazer uma soma da azul, da amarela, da verde e da vermelha. Eu realizando essa soma, qual que era o valor, pessoal? Dava 780. Eu pegava, somava todos os números, olha, e eu tinha 780 como valor total arrecadado dessa gincana. Depois a gente ia para a página 74, uns exercícios que tinham um pouquinho de interpretação e um pouquinho de soma também. Então a gente tinha uma tabela lá com a produção de 1.000 quilos de papel. Então eu tinha papel novo, que quanto consumia de árvores, e tinha papel reciclado também. Então eu tinha papel novo de 10 a 20 árvores, que precisavam de 10 mil litros de água, e papel reciclado, 1.500 quilos de papel usado, 2 litros de água, 2 mil litros de água. Então, ali eu tinha a diferença, né? Quando eu uso as árvores, a quantidade de água que eu preciso, e quando eu utilizo papel reciclado para fazer o papel, quantos litros de água eu preciso. E aí, na letrinha A, ele pediu o quê? Ele pedia que a gente calculasse qual era a diferença entre a quantidade de água para produzir 1.000 quilos de papel novo e a quantidade de água para produzir 1.000 quilos de papel reciclado. O que eu precisava fazer? Eu precisava calcular ali a diferença do valor da água do papel novo, que era 10 mil litros, e do papel reciclado, que eram 2 mil litros. Essa diferença ela dava 8 mil litros de água, tá? Então 10 mil menos 2 mil davam 8 mil litros de água. E na letrinha B, pessoal? Na letrinha B perguntava quantos quilogramas de papel usado são necessários para fazer a produção de 3.000 quilos de papel reciclado. O que eu precisava fazer? Bom, eu tinha a informação de que o papel reciclado, 1.500 quilos de papel usado, usavam 2.000 litros de água, certo? Então, o que eu precisava fazer? Bom, lá na tabelinha do nosso probleminha, né, da nossa produção de papel, a gente tinha aqui a produção de 1.000 quilos de papel, do papel reciclado. Para fazer 1.000 quilos, eu tinha que usar 1.500 quilos de papel usado. Ele quer saber quanto que a gente precisa de papel usado para fazer 3.000 quilos. Ou seja, eu tenho que pegar o 1.500 e somar ele 3 vezes. Por quê? 1.500 quilos de papel usado é para 1.000 quilos. Agora eu quero saber para 3.000 quilos. Então eu vou ter que fazer o 1.500 somar ele 3 vezes, que aí vai dar 4.500, ou seja, vou precisar de 4.500 quilos de papel usado para fabricar 3.000 quilos de papel novo, tá bom? Então, essa é a resposta. Na letrinha C ele pergunta o quê? Quantos litros de água são economizados na produção de 3.000 quilos de papel reciclado em comparação à produção da mesma quantidade de papel novo? Então, eu tinha uma diferença lá na letrinha A de 8.000 litros de água, que era a economia de um papel para o outro. O que eu precisava fazer? Bom, a gente somou 3 vezes o 1.500 para dar
a quantidade de papel para 3.000 quilos. Agora eu vou somar a quantidade, a diferença que economizou 3 vezes também, que foi a quantia para dar 3.000 quilos de papel reciclado. Eu vou somar 8.000 3 vezes e eu vou ter o resultado de 24.000 litros. Então eu tenho que economia aqui, ó, de 24.000 litros nessa produção de 3.000 quilos de papel, certo? Número 2, a gente precisava observar um gráfico e aí a gente descobriu, né, que esse gráfico chama pictórico ou pictograma, que é quando, ao invés de colocar uma barrinha, eu tenho uns símbolos que representam aquilo que eu estou contar no gráfico. E aí o que ele perguntava na letrinha A? Ele perguntava qual que era a fonte de pesquisa das informações do pictograma. Qual que era a fonte? Eu tinha que olhar aqui embaixo, né? A fonte de registro da administração da sorveteria Belo Sorvete. Essa era a fonte do meu gráfico. Na letrinha B era qual dia da semana que houve a maior venda e quantos picolés foram vendidos. Então, o maior dia de venda foi no domingo, né? Quantos picolés foram vendidos? 350 picolés. Eu precisava ver aqui a quantidade de picolé e até onde a linha ia, 350. E na letra C perguntava a diferença, a conta de subtração, entre a quantidade de picolés vendidos no domingo e na quarta-feira. Eu precisava pegar 350 menos a quantidade de quarta-feira, 200. Quanto que dava isso? 150. Era uma diferença de 150 picolés. Bom, a número 3, lá na nossa página 76 do livro, ele tinha aí um gráfico que foi montado, né, um pictograma, referente aos esportes preferidos dos alunos da escola. Então tem futebol, voleibol, basquetebol, cada bolinha, né, representa o esporte lá que eles fizeram a pesquisa e a gente precisava responder, interpretar esse gráfico. Como que era a interpretação? Ele perguntava qual que era no gráfico, de acordo com o gráfico, qual foi o esporte mais votado pelos alunos. Bom, só de olhar aqui a gente viu que foi o futebol, não é mesmo? E aí perguntava quantos alunos preferiam futebol, voleibol e basquetebol. E isso, para fazer essa continha aí, a gente precisava entender que cada bolinha dessa correspondia a 10 votos. Ou seja, eu tinha que contar de 10 em 10 para fazer essa conta e registrar a resposta da letra B. Quanto que dava? Na letrinha B, o futebol tinha 150, certo? Então, aqui, ó, somando 10, 20, 30, 40, até a última bolinha aqui, davam 150. Na de voleibol, contando sempre de 10 em 10, então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. E no basquetebol, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, essa era a pontuação, 150, 130 e 90. Número 4. A gente já tinha uma análise, né, os locais que os alunos das turmas do quarto ano preferiam visitar, que o professor de ciências queria fazer uma visita em um desses locais com eles. E aí a gente precisava analisar também isso. Todos os alunos votaram uma vez só nessa votação. E aí perguntava na letrinha A, quantos alunos há em cada turma? Para fazer isso, pessoal, o que eu precisava fazer? Na turma A, eu precisava somar essa quantidade de votos que teve, 10, 15 e 11, para saber quantos alunos tinha na turminha A. Na turminha B, precisava fazer a mesma coisa. Na turminha A, somando todos esses pontinhos aqui, ó, todos esses números, eu tinha o número de 36 alunos. E na letrinha B, na turminha B, 35 alunos. E aí ele perguntava na letrinha B também, qual foi o local mais votado pelos alunos do quarto ano A e pelos alunos do quarto ano B? Bom, no quarto ano A, quem conseguiu mais votos de lugar para visitar foi o aquário, foram 15 votos. E na letrinha B, quem conseguiu mais votos foi o museu, 13 votos. Era essa a resposta. Qual foi o local mais votado na pesquisa? Para saber isso, o que eu tinha que fazer? Somar os dois números, 10 mais 13, 15 mais 12, 11 mais 10, e eu ia descobrir qual foi o local mais votado. Se eu fizesse isso, eu ia descobrir que o aquário, com 27 pontos, foi o local mais votado. Na número 5, a gente tinha um gráfico dos valores gastos e arrecadados durante 3 meses numa cantina de escola no ano de 2019. E aí a gente precisava fazer uma anotação aí, né,
na verdade, fazer um registro, que o Daniel mostrou esse gráfico para a turma e pediu para que analisassem, né, a professora dele. E aí o Daniel fez uma anotação e a gente precisava fazer a nossa anotação. Então, vocês tinham que fazer anotações pessoais. Então, cada um de vocês iam fazer uma resposta adequada de acordo com o que estava falando nesse texto. Então, cada um podia fazer o seu, tá? Aí vocês podem escrever a resposta e me encaminhar, tá bom? Lá na plataforma. Bom, pessoal, feitas as correções do nosso livro de matemática, a gente vai começar agora a aprender a montar gráficos. Mas antes da gente entrar nessa parte que ensina, a gente vai fazer um teste, a gente vai começar a montar antes de aprender. Então, a gente vai montar do nosso jeito, porque a gente já fez um estudo sobre gráfico. E eu sei que vocês sabem como que monta um gráfico. Por isso, a gente vai para a parte prática do nosso livro de matemática, que está lá na página 82. Então, a gente vai pular essas páginas, a gente vai para a página 82, vai fazer essa pesquisa que o livro está sugerindo e depois a gente vai voltar para fazer os exercícios e corrigir essa pesquisa que a gente fez. Como que a gente vai fazer essa pesquisa? A gente não pode sair na rua, por isso que a gente vai fazer online, tá? Então, eu vou ensinar para vocês o que vai ser feito e tudo deve ser feito pelo celular ou pelo computador, tá? Pesquisando, olha lá. A prática de esporte traz vários benefícios para a saúde. Pensando nisso, a Marcela fez uma pesquisa com 25 pessoas, entre familiares e colegas, para saber se eles praticavam algum esporte. Veja o questionário que ela montou e as informações de uma das pessoas entrevistadas. Então, Marcela mandou um bilhetinho escrito perguntando o nome, a idade da pessoa, perguntando se ela pratica algum esporte, sim ou não, e qual é o tipo de esporte que essa pessoa pratica. Tá? Então, foi como se fosse ela mandando uma mensagem lá no WhatsApp. Ela mandou bonitinho, perguntando o nome, a idade, pratica algum esporte, qual esporte, e enviou para a pessoa responder. Assim que terminou as entrevistas, a Marcela organizou os dados dos entrevistados que praticavam esportes em uma tabela e construiu um gráfico de colunas. Então, a Marcela apresentou na tabela do gráfico os 3 esportes mais votados e usou a opção outros para os demais esportes que receberam votos. Então, ela pegou os esportes mais votados, tá? Então, ela colocou lá em cima o título do gráfico, esporte praticado. Na tabela 1, na coluna 1, ela colocou esporte, natação, corrida, ciclismo e outros, que é os que receberam menos votação, e a quantidade de pessoas. Então, ela colocou ali, ó, 6, 8, 6 e 5. Fonte de pesquisa foi o quê? Registros da Marcela. Aí ela anotou primeiro, fez a tabelinha, depois ela fez um gráfico. Esportes praticados, ela colocou de 0 a 8, porque 8 foi o número de pessoas que ela mais conseguiu votos, e colocou na outra linha, natação, corrida, ciclismo, outros, como uma linha de esportes, tá vendo? E aí ela fez a tabela de coluna, tá vendo? Gráfico de coluna. E ela sempre colocando fonte de pesquisa e registros de Marcela. Bom, agora o que a gente vai fazer? Agora é a sua vez. Assim como a Marcela, faça uma pesquisa com 25 pessoas, incluindo seus colegas e familiares, e quando terminar as entrevistas, organize os resultados na tabela a seguir. E aí no nosso livro a gente tem já a tabelinha montada, a gente só precisa colocar as informações. Então eu tenho o título, os esportes, né? Outros já tá aí, que são esportes que não tem muita votação. Vai precisar fazer com 25 pessoas? Ah, não precisa ser com 25 pessoas. Só não pode ser com 5 pessoas, tá? Então, pensa aí num número razoável. Vamos pensar entre 10 a 15 pessoas? Se não conseguir 25, não tem problema, tá? Faz com um número acima de 10, para que vocês possam ter uma tabelinha legal, um gráfico bem bacana. Aí, depois que vocês montarem, né, conseguirem lá contar os esportes, registrar os esportes um em cada linha, vocês podem acrescentar nesse gráfico também a opção de não pratico, que aí a pessoa que não pratica esporte, ela vai votar em não pratico. Então, vocês podem colocar sim ou não pratico, e esse não pratico pode participar do nosso gráfico, tá bom? Aí, ao invés de colocarem outro, vocês colocam não pratica. Ou, se tiver um esporte que não tem tanta votação, vocês podem deixar o outros. E aí, tem a imagem. Essa imagem, vocês podem ver aqui, ó, que aí no livro de vocês tem fonte de pesquisa
e registro de, então vai o nomezinho de vocês aqui, que são os registros de vocês. Agora construa um gráfico de colunas com as informações obtidas, olha lá. Aí no nosso livro tem o título que a gente precisa colocar, né? A quantidade de pessoas, tem que colocar lá em cima o que significa esses números, tá? Escrever quantidade de pessoas. E aqui embaixo tem as linhas que podem ser preenchidas com o nome dos esportes, tá bom? Vocês vão analisar, fazer a tabelinha certinha e depois passar para o gráfico em coluna, tá bom? Igual a gente fez o gráfico de pizza, mas agora a gente vai tentar fazer um gráfico de coluna. A ideia é que vocês mandem o mesmo questionário que a Marcela mandou, esse questionáriozinho aqui, ó, o nome, a idade, se pratica esporte, qual esporte, não esquece que tem que colocar qual esporte. Envia pelo WhatsApp para a família, para os amigos e vai registrando na folha os esportes que aparecem e quantos votos cada esporte teve. E depois vocês registram a tabela, tá? Esse exercício vocês vão fazer durante essa semana e aí até a semana que vem, na quarta-feira, vocês me encaminham a pesquisa que vocês fizeram e esse registrinho aí da página 83, tá? A tabelinha de vocês. Espero que vocês consigam fazer. Se ficar alguma dúvida, vocês podem mandar na plataforma. Combinado? Espero vocês, então, na próxima aula, que vocês consigam fazer essa atividade e depois a gente vai corrigindo aos poucos esses exercícios e também essa atividadezinha, tá? Vou passar mais informações para vocês na aula que vem. Boa atividade, pessoal, e até amanhã.